Como aqui o evento ele é inclusivo, tá? O pessoal pediu para mim fazer a apresentação, mas antes, só lembrar que eu gostaria de agradecer os patrocinadores aqui do evento que ajudaram esse evento a acontecer. Então, sem os patrocinadores, fazer evento hoje a gente sabe que é muito difícil. Então, obrigado aí a todos que contribuíram e ajudaram, e também parabenizar a equipe que tem feito todo o trabalho aí de organizar tudo isso, que não é fácil, né, Luiz? Beleza? Bom, falando sobre mim, eu sou esse cara aqui, então, para apoiar aí a inclusão, né, que o pessoal pediu aqui, esse sou eu, Gilson, de óculos, cabelo curto, pele branca, né, com barba, e hoje eu vou falar sobre um Golden Labs, tá? Vocês não sabem o que é o Golden Labs, eu vou explicar para vocês. É uma plataforma que a gente tem desenvolvido há bastante tempo, que ajuda muito no processo de aprendizado, tá? E aí eu vou trazer para vocês um novo conceito de aprender TI, que é algo que a gente tem trabalhado bastante nesses últimos anos, e a gente já tem desde o ano passado tido experiência com os nossos alunos e todos eles têm dado feedback muito bom, beleza? Falando um pouquinho sobre mim novamente, né? Hoje eu sou responsável pela Golden Gate BR, e lá, além de tudo isso que a gente faz, o trabalho de consultoria e treinamento, nós também temos o nosso canal no YouTube, que a gente compartilha vídeos, entrevistas. Então, se vocês não conhecem, tá? Dê uma procurada aí no YouTube, tá? Canal Golden Talks _BR e Golden Labs _BR, que lá tem bastante conteúdo bacana, tá? Da minha experiência, eu tenho algumas certificações do mundo Oracle. Eu faço parte do programa Oracle Ace, tá? Esse programa, quem não sabe, é um programa que a Oracle nomeia a pessoa que faz contribuição no mundo, né? Compartilhando conhecimento, e aí, por conta dessas contribuições, a Oracle te nomeia com esse título de Oracle Ace. E aqui no Brasil, se eu não me engano, só tem 10 pessoas, e no mundo todo é em torno de 200. Tá? E aí a gente vai falar sobre esse novo conceito aí, tá? Então, fiquem preparados. Só reforçando aqui o nosso canal. Se vocês vão procurar, procurem lá. Lá a gente compartilha muito conteúdo sobre dicas rápidas, tá? Então a gente tem a primeira temporada com vários vídeos, a segunda, a terceira que a gente lançou recentemente, tá? Então são vídeos rápidos, curtos, que explicam o conceito de como funciona e como você pode utilizar a ferramenta Oracle Golden Gate. Mas vamos lá, vamos falar do tema aqui da nossa palestra, tá? Então eu quero iniciar com essa pergunta que está aqui. Como funciona o processo de aprendizado? Como é que a gente aprende? A gente já parou para pensar nisso? Existe um método mais eficaz, mais fácil, que nos ajuda a aprender as coisas mais rápido? Será que já foi feito um estudo sobre isso? E a resposta é sim, tem um estudo sobre isso, tá? E nesse estudo, o que é apresentado quando a gente fala em aprendizado, tá? Basicamente é o seguinte, ó. Quando a gente está estudando, tudo que a gente lê, a gente consegue absorver 10% de tudo que a gente lê, tá? Quando a gente ouve, a gente consegue absorver 20%. Então, se eu leio é 10, se eu escuto é 20, está aumentando essa porcentagem. Isso é fácil de a gente lembrar e colocar em prática. É só vocês lembrarem qual foi o último livro que vocês leram, quanto que vocês lembram do livro, ou qual foi a última palestra que vocês assistiram. Vocês lembram de tudo que teve na palestra? Provavelmente a porcentagem vai ser em torno desses 10 a 20%, tá? Isso é um estudo científico, não sou eu que estou falando, tá? Tem um estudo científico sobre isso. E aí, se você observar, é 30, se você ver e ouvir, é 50, tá? Então eu espero que vocês não esqueçam da minha palestra, tá, galera? Como está no YouTube, dá para assistir lá depois, tá bom? Porque eu sei que vocês vão esquecer, mas está gravado, dá para assistir depois, tá? E aí vem a parte mais interessante. Em que momento essa porcentagem aumenta, né? Como que eu consigo aproveitar melhor o meu aprendizado? Que é justamente aqui, ó, na parte que a gente começa a debater com os outros, né? Conversar com outras pessoas, compartilhar conhecimento, trocar figurinha com coleguinha, quando a gente pratica, tá? E quando a gente ensina os outros. Então, esses dois últimos são os mais interessantes, né? E nós que somos da área de TI, a gente sabe que para a gente aprender, a gente tem que colocar a mão na massa, né? A gente tem que fazer. Se a gente só ouvir, se a gente só ler, se a gente só observar, a gente não vai aprender com tanta eficiência que a gente aprenderia se a gente estivesse praticando.
né? Ou até ensinando outra pessoa, tá? Então isso é muito importante a gente entender isso, porque hoje, quando a gente quer aprender novas tecnologias, ou novos conceitos, ou novas features, só ler não é suficiente, galera. A gente tem que ir lá, testar, praticar, criar o nosso laboratório, né? Para a gente conseguir absorver isso de uma forma que vocês vão demorar mais para esquecer, tá? Então, isso é muito importante. E na GGBR a gente tem essa frase que eu uso bastante nos treinamentos, e talvez vocês já viram aí publicando no LinkedIn ou em alguma das redes sociais, que é o seguinte: quanto mais suor derramado em treinamento, menos sangue será derramado em batalha. A prática leva à perfeição, pratique, pratique, pratique. E, de novo, só vocês pegarem o exemplo de vocês. O que vocês consideram bons? O que vocês fazem que vocês falam? Eu sou muito bom nisso. Quantas vezes vocês fazem isso por dia ou por semana? Eu imagino que devo fazer muitas vezes, né? Porque é aí que eu vou deixar vocês bons naquilo que vocês fazem. Agora, se vocês fizerem uma vez, ou fez um curso que nunca colocou em prática, provavelmente esse conhecimento foi perdido e, consequentemente, o seu tempo, né? E a sua dedicação, até o dinheiro que você investiu, você perdeu. E aí entra esse ponto aqui, que é a busca pelo aprendizado. Tá, então, dito tudo isso, o que eu tenho que fazer para aprender? Como que eu vou buscar esses métodos aí de conhecimento, de aprendizado, que vai me ajudar a que eu consiga absorver as coisas que eu estou aprendendo e eu consiga usar o meu tempo da melhor forma? Porque tudo vai se resumir a tempo, dinheiro, dedicação, tá? Se a gente não investir o nosso tempo da melhor forma, a gente sabe que hoje o tempo passa rápido, né? A gente já está no meio do ano praticamente, né? E aí a gente investiu muito tempo, muito dinheiro em coisas que a gente não praticou, não usou, não consolidou o conhecimento, né? Aí se a gente for um pouco mais além, a gente não fez as nossas conexões neurais o suficiente fortes para que a gente mantenha isso. Então a gente perdeu tempo, perdeu dinheiro, né? E o tempo está passando. Aí, nesse contexto, trazendo algumas coisas didáticas, então, o que é aprendizagem? Tá? Então, ó, envolve adquirir conhecimentos, habilidades, valores e atitudes. Como nós aprendemos? Através do estudo, ensino e experiência, né? Praticando, como a gente viu. É assim que a gente aprende, né? De fato, colocando na prática. E como que é feita a construção do conhecimento? Antes de eu falar isso aqui, vamos lembrar de coisas que a gente aprendeu na escola. Como que a gente aprendeu a escrever? Escrevendo. Como a gente aprendeu a falar? Falando. Como a gente aprendeu a andar de bicicleta? Ralando o joelho primeiro e depois andando. Então, a prática, a gente vê que ela sempre está na nossa vida o tempo todo. Como a gente aprendeu a dirigir? Quem aqui dirige? Carro, moto, né? No começo é aquela coisa, né? O que eu faço, onde eu aperto, onde eu piso. Hoje em dia, quem já tem mais experiência nem pensa, só vai fazendo, né? Nem pensa se está apertando no freio, se está trocando de marcha, só fala, eu vou para lá. E, né, milagrosamente vai sem fazer nenhum esforço. Tá? Então, esse é a construção do conhecimento. Tá? E aqui, ó, o que eu trouxe? Ó, essa construção do conhecimento deve ser gradual e progressiva. Então, esses exemplos que a gente trouxe aqui, a gente vê que todos esses processos foram graduais e progressivos. Né? Deve ser adaptado aos diferentes tipos de desenvolvimento de pessoas. Porque mesmo que eu tenha um método, não significa que ele vai funcionar sempre da mesma forma para todo mundo. O ser humano é diferente um do outro, né? Então a forma que um aprende não é a forma que o outro aprende, né? Mas a gente tem vários métodos e aí a gente tem que ver qual dos métodos se encaixa para a gente. Mas tem muitos métodos que conseguem abranger uma quantidade muito grande de pessoas, né? E, seguindo aqui, né? E como que vocês costumam aprender ou estudar? Quem quer comentar aí? Como é que vocês aprendem? Vocês param lá na salinha, no escritório, no quarto, pegam um livro, ou ligam o computador, ou assistem um vídeo no YouTube? Quem quer comentar? Podem comentar aí sem vergonha, galera. Muito, tipo, vídeo na tela e prática na outra ao mesmo tempo. Assistindo. Boa. Assistindo e já colocando a mão na massa. Muito bom. Isso aí é bom. Então a gente está naquele processo de ouvir, ver e praticar. Consolida muito mais. Quem mais aí quer dar uma ideia de como vocês estudam? Eu sempre comento lá com os alunos, né, que é a aula de algoritmo, né, porque não dá, tem que praticar acirradamente,
para quem está falando no dia a dia, acaba gravando muitas coisas, né? Mas aí os alunos não sabem se eles estão praticando em casa, né? Porque nem em sala de aula, por mais que tenha ali 4 meses, 5 meses, não é suficiente eles não chegar em casa, virar um domingo, ou um sábado, ou um dia, não tem como, não tem outro milagre. A não ser que seja fora da curva que tu aprenda de cabeça ali, mas acho muito difícil, né? São poucos. E aí se tu Tem um não chip ali, tipo Matrix, né? Que você está guardando, exatamente, nunca vai esquecer. não tem como, é igual andar de skate lá, se tu não pegar, praticar, dar o erro, entrar na ferramenta, mexer, fica difícil. É por isso que a gente chega no final, o pessoal acaba ficando frustrado, porque deixa passar, vai levando meio Zeca Pagodinho, modo barriga, e aí Tá passando tempo, vai gastando dinheiro, e aí no final não aprende. É isso mesmo. Então, a gente falando do processo de estudo, né? Universidade e tal. E também serve para profissionais que querem melhorar de carreira, que querem tirar uma certificação, que querem progredir, né? A gente também tem todo esse trabalho, né, que a gente tem que fazer para que a gente consiga desenvolver o nosso perfil, tá? Então, a gente tem que ler, ouvir, ver, praticar, e sempre o praticar está englobando tudo isso. Quando a gente pratica, a gente está lendo, a gente está ouvindo, a gente está vendo. E a prática, né, como eu comentei, é ela que vai deixar nós bons de verdade. É só praticando que a gente vai conseguir desenvolver os nossos skills de uma forma que vai elevar o potencial do aprendizado, né? E como já dizem, né, os grandes sábios, né, às vezes uma prática vale muito mais que uma tonelada de livros, né? Então tem coisas que a gente sabe fazer e às vezes nem sabe explicar, né, de tão complexo que é. Então, a gente vê como uma coisa doida, a gente sabe fazer, mas explica, putz, não sei, só sei que funciona assim, né? Então a prática é muito forte, né? Mas também a gente precisa da teoria, da nossa base ali, para que a gente entenda o que a gente estamos fazendo, tá? E aí, hoje, o que nós temos com relação aos métodos de aprendizado, tá? Então, basicamente, peguei alguns exemplos, provavelmente tem outros similares, mas é só para a gente aqui fazer um exercício, tá? E, como o nosso amigo ele comentou, né, a gente pode assistir vídeos, né? Então, a gente tem, por exemplo, a Lura tem vários vídeos, vários cursos, né? Tem uma tonelada de informações. A gente tem vários vídeos na Hotmart também que a gente pode comprar. A gente tem na Udemy, a Udemy, um tempo atrás, explodiu, né? Curso para tudo quanto é lado. A gente tem também no YouTube, né? Tem muito conteúdo gratuito no YouTube. Só que todos esses aqui têm uma característica em comum, todos eles, tá? Que é o seguinte, são vídeos, né? Que entregam conteúdos bons. A gente pode até produzir, reproduzir tudo que a gente está vendo lá. Mas será que a gente tem tempo de construir o mesmo laboratório, o mesmo ecossistema que a pessoa que criou o vídeo fez? Será que a gente tem tempo para isso? Porque hoje a gente quase não tem tempo para nada, né? Então, é nesse caminho que a gente vai começar a entrar, que eu quero mostrar para vocês, tá? Então, o que tudo isso tem em comum? Então, são vídeos, também acontece de ter muitos vídeos antigos, né? Vídeos que foram feitos há 5 anos atrás, e a gente sabe que tecnologia, 5 anos é uma eternidade, né? Quantas versões, atualizações, patches de correções já foram feitas nesses últimos 5 anos em algum produto ou ferramenta que vocês trabalham, né? Então, às vezes, funcionava há 5 anos atrás, nesse momento agora, já não funciona da mesma forma, não é mais compatível, né? Tem conteúdos desatualizados, longos e chatos também. Venhamos e convenhamos, tem alguns vídeos aí que às vezes dá até sono, né? Que é tão devagar que a gente quer acelerar lá vezes 2, se tivesse vezes 3, vezes 4, vezes 5, a gente aceleraria. E muitas das vezes, acho que a maioria hoje só assiste vídeo acelerado, né? Ninguém mais tem tempo lá de ficar vendo, né, toda aquela, né, as apresentações e aqueles tempos que a gente acaba não absorvendo nada de informação relevante, né? Tem muito material engessado também, pouco dinâmico, PDF, vídeo, que às vezes a gente vê uns vídeos legais, só que são vídeos bem crus, né? Uma telinha preta com um monte de comando, faz assim, assado, beleza, acabou, é isso. Tá, mas a gente vai cair naquela de que eu faço, eu sei fazer, mas eu não sei o que eu estou fazendo. Então, às vezes só ver vídeo, ver comando, será que vocês estão aprendendo de verdade? É porque só repetir o que alguém fez, nem sempre é um aprendizado, porque a gente trabalha com tempo, e a gente sabe quão é importante o enter, né? Uma vez que a gente dá enter, tem volta. Então, a gente tem consciência de saber exatamente o que a gente está fazendo. E a gente sabe que no dia a dia isso nem sempre
baixa qualidade e sem nenhuma trilha de aprendizado. Tá? Essa parte de trilha de aprendizado é muito importante, porque se a gente pegar historicamente a área de TI, quem tem um pouco mais de experiência, vamos chutar aqui 10 anos atrás, qual que era o meio mais fácil de aprender? Curso, fórum, livro. Não tinha YouTube, né? Como hoje. A gente pegar 10 anos atrás, as formas de aprendizado era basicamente isso. Ou você ia fazer um curso em um lugar, ou você ia comprar um livro, ou você ia pesquisar num fórum, ou no Google também, né? Hoje não é mais assim. Hoje a gente tem aí um caminhão de opções, né? E várias plataformas que tem um monte de conteúdo. Só que a gente continua tendo o mesmo problema. Antes a gente tinha dificuldade de achar informação, né, para a gente aprender. Hoje tem tanta informação que a gente não sabe o que fazer. E aí, como que eu aprendo? Qual que é a trilha de aprendizado? Qual que é o caminho? Ou, melhor dizendo, como eu falei que o nosso tempo é importante, como que eu vou usar o meu tempo da melhor forma para que eu consiga aprender o máximo possível e eu consiga usar o meu tempo, fazer a gestão do meu tempo de uma forma melhor. Tá? E tem vários outros exemplos, eu trouxe alguns aqui para a gente fazer o exercício de pensar. Né? E aí a gente chega nesse momento aqui, atual, que a gente está nesse caos de informações e de dados. Tem tanto dado, tanta informação, tanto curso, tanto vídeo, tanto material. Eu não estou falando que são, no geral, materiais ruins, não, galera. Tem muita coisa boa, muita coisa de graça boa, tá? Porém, está tudo espalhado, está tudo de uma forma que a gente não sabe onde é o começo, o meio e o fim. Simplesmente está lá. E isso me lembra muito. Eu falei 10, eu vou falar agora 15 anos atrás. Quem tem experiência nesse período aí, de uns 15 anos atrás. Quando a gente falava do processo de aprendizado naquela época, era muito parecido, porque a gente tinha muitos livros. Só que a gente tinha muitos livros e conteúdos que falavam de capítulos e cada capítulo era um assunto diferente. E cada assunto era dentro daquela caixinha. Mas como tudo isso se conversa? Como tudo isso funciona? Tá? E eu vou mostrar para vocês aqui que por conta disso, eu fiz um trabalho na faculdade que eu desenvolvi um simulador de um SGBD, baseado em Oracle. Por quê? Eu tinha cansado de fazer muitos workshops, palestras e alguns treinamentos que o pessoal não sabia como funcionava o Oracle. A arquitetura de um SGBD de modo geral, né? E eu notei que nos livros isso acabava trazendo mais dificuldade para as pessoas, porque se eu quisesse saber, como que é o otimizador, tá lá como que é o otimizador. Como que é a leitura em disco? Quem que faz? Está lá a leitura em disco. Quem que faz o parse? Está aqui, beleza. Agora, quando eu faço um comando, como que tudo isso acontece? De forma sequencial? Não tem. Né? E aí, nessa época, eu desenvolvi esse simulador e eu comecei a entender que a gente tem muita informação, só que parece que foram feitas por pessoas diferentes e as coisas não se encaixam de uma forma linear. Né? E aí a gente entra um pouco nesse momento aqui de caos de dados, de informações, que é o que a gente está tendo agora. Tem muito vídeo, muito material, muita coisa, mas quando a gente para estudar, por onde a gente começa? Né? E aí a gente pensa, vou comprar um curso, porque normalmente o curso é estruturado, só que aí o curso é antigo, desatualizado, o instrutor não tem experiência de mercado, aí você vai investir um dinheiro, você não vai ter aquele retorno. Mas eu vou procurar na internet porque tem vários vídeos que saíram recentes, tá? Mas aí entra a história das caixinhas, você vai ver vários assuntos separados, né, bons, só que como é que você junta tudo isso? Como que você empacota isso num conhecimento que seja progressivo, né, e que você consiga absorver isso da melhor forma? E pergunta disso tudo que eu falei, vocês têm essa dificuldade também ou sou só eu? Como é que vocês estão aí nessa parte? Quero aprender, quero estudar, mas por onde eu começo? Onde que eu vou começar ali? Qual que é o primeiro vídeo? Qual que é o primeiro texto ou livro que eu preciso ler? Depende muito de onde você está nesse momento, porque existem diferentes níveis da busca de conhecimento, diferentes estratégias de pesquisa. Quando você já conhece o assunto que você está pesquisando, mas você não conhece aquilo que você está pesquisando, mas você já conhece as palavras-chave de muita coisa. Você consegue ter essa informação que está faltando. Quando você não consegue, não conhece nada, você está numa outra esfera de pesquisa, onde você não sabe nem quando começar, e você precisa de um orientador. Que alguém que diga, cara, faz isso. Tudo isso, essa é correta. E depende muito, sabe? Qual é o teu nível de momento do avanço. Pode ser coisas diferentes, coisas diferentes. Legal.
Muito bom, esse ponto que você trouxe é quase uma mentoria, né? Para quem está começando ali, por onde eu vou, onde eu começo, legal. E para quem tem experiência também tem um pouco dessa dificuldade, talvez é mais fácil de encontrar o caminho, né? Mas ainda assim, tem muitas opções. Né? Legal. Mais alguém quer comentar? Como é que vocês aprendem ou têm dificuldade de montar um conteúdo ou um plano de estudo? Vamos lá. E aí, a gente tem alguns métodos de aprendizado, né? Eu estava comentando e, no final das contas, o que importa é o como, né? No final, tem tanto conteúdo, tem tanta informação, tem tanto vídeo, né? Mas ainda o que importa é o como, né? Como é feito, como que aquela pessoa, aquele instrutor ou aquele profissional passa a informação, porque a gente pode encontrar várias pessoas falando do mesmo assunto, né? Só que por que a gente gosta mais de um ou de outro, né? O como aquela pessoa fala, né, atrai mais a gente, faz mais sentido para a gente, porque de novo a gente está numa área muito abstrata, né? Então tecnologia, TI, é uma área abstrata, né? E às vezes a gente vê isso muito até na faculdade. A gente tem matérias, tem assuntos que a gente tem dificuldade, e às vezes não é porque a matéria é difícil, às vezes o professor não está comunicando da forma que todo mundo aprende, né? Acho que vocês viram um pouco antes que eu comentei, né? Uma das coisas que eu gosto de fazer é quando eu estou dando um workshop, uma palestra, como agora, ou um treinamento, e eu tento observar as pessoas e ver como cada uma aprende. Eu tentar conversar daquela forma que aquela pessoa aprende, né? Porque se a gente faz uma coisa engessada, né, vai funcionar para uma ou duas pessoas, mas não vai funcionar para todo mundo, tá? Então isso, o como a gente faz é muito importante. Tá? E aí, vem aqui nessa linha, né, se você já tiver essa dificuldade de qual que é a nossa expectativa normalmente, eu vou aprender alguma coisa, vou pegar o final de semana, vou estudar e vai ser fácil. Mas na prática, a gente começa a ver que não é bem assim, né? Por mais que a gente ache que o aprendizado vai ser linear, a gente vai conseguir no final de semana aprender um monte de coisa, às vezes a gente tem 5 tópicos para aprender, a gente passa o final de semana e não saiu do primeiro. Porque a gente vê que não é tão simples assim, tem várias etapas que vão surgindo e vão criando dificuldades ou mais dúvidas, e aí o aprendizado ele começa a ficar extenso, ou às vezes também a gente se perde, né? Quem nunca se perdeu? Começou num assunto, daqui a pouco já estava vendo outra coisa que não tinha nada a ver com o que você está estudando, mas um assunto puxou outro, que era interessante, que era legal, né? E aí daqui a pouco você estava estudando uma outra coisa e falou, pera, eu sentei aqui para estudar A, estou estudando Z, né? Isso acontece com vocês também? Comum? Beleza. E aí, eu quero mostrar para vocês, pensando nessa questão de método de aprendizado, como é importante ter esse ciclo, né? Esse plano de aprendizado, esse caminho de aprendizado de uma forma consolidada. Não sei se vocês já viram, esse aqui é o Oracle Simulator, também conhecido como Orasim. Alguém já viu? Se não, eu vou mostrar ele aqui para vocês rapidamente, tá? Deixa eu só liberar minha internet aqui, eu esqueci de conectar antes, mas aqui é rapidinho, e a gente vai conectar para vocês verem. Tem alguém aqui que não é da área de banco de dados? Beleza, mas vocês conhecem banco de dados, SQL e tal, beleza. Não vou ir muito a fundo tecnicamente, tá? Depois vocês podem dar uma pesquisada na letra com calma, mas basicamente esse foi um projeto de TCC que eu fiz, que olha que legal. Aqui, deixa eu só reduzir um pouquinho, vou clicar no Connect. Tá aqui embaixo, peraí. Estava um pouquinho grande por causa desse projetor. Deixa eu atualizar de novo. Então, essa é a cara do Orasim, tá? O legal é que ele tem duas possibilidades, tá? As mensagens que a gente vai ver tem em português e também tem em inglês. Então, qual que é a ideia aqui? Hoje
todo mundo que trabalha com sistemas, né? Todo sistema precisa de um banco de dados. E aí a pergunta que eu faço para vocês é, quando vocês rodam um comando no banco, o que acontece lá dentro para você ter essa informação de volta? Né? E por trabalhar muito tempo em banco de dados, eu comentei com vocês, eu fazia isso exaustivamente desenhando na lousa. Chegou uma hora que eu falei, cara, isso aqui tem que ter uma forma mais fácil para aprender e para ensinar também, né? Uma forma que eu consiga utilizar uma vez e conseguir repetir sem ter tanto esforço. Então aqui basicamente ele simula todo o processo de execução de um comando no banco de dados. Então a gente viu ali rapidamente a parte de conexão. Quem conhece um pouquinho de Oracle sabe que a gente tem um cara chamado Listener, que é o que recebe as conexões, e a gente viu, né? Processo usuário, fez uma solicitação para o Listener criou um server process e aí estabeleceu a conexão. Então já estou conectado no banco. Aí agora eu quero fazer um comando select, né? O que será que acontece com o comando select? Então a gente manda esse comando lá para o banco, ele vai fazer um processo chamado parse, que vai verificar se a query está certa, se o comando está certo, se o usuário tem ingress, se a tabela existe, e vai criar o plano de execução daquela query. E no Oracle, embora esses nomes que eu vou falar que é específico do Oracle, mas o conceito serve para qualquer banco, tá? Depois que eu gerei o parse desse comando, eu vou armazenar esse comando em algum lugar, tá? Tem que armazenar um hash desse comando com um plano de execução para buscar esses dados. E aí, feito isso, eu vou lá buscar os dados. Então eu venho, pego os dados que estão em disco, lá nos arquivos, e carrego na memória. Tem uma área específica para armazenar os blocos de dados com essas informações. Tá? E aí, feito isso, depois que eu carreguei o dado para a memória do servidor de banco, eu vou retornar o dado que o usuário solicitou. E aí eu retorno a informação na tela, aí está lá, consulta X registros retornados. Tá? Então esse é um exemplo de um tipo de conceito de aprendizado que tem começo, meio e fim. Tá? Tem outras opções aqui, eu não vou estender por conta do tempo, depois se vocês quiserem brincar, fiquem à vontade, é gratuito, está lá no site. Tem muitos professores que usam para dar aula aqui, que já me falaram. Tem pessoas que usam também para fazer entrevista, que eu já vi muitas vezes, o pessoal comentou, vou fazer entrevista em tal pessoa, eu usei o Oracim para saber se ela conhecia ou não. E uma outra coisa legal também que ele tem, por exemplo, se eu clicar aqui nos ícones, ele vai falar o que é o Listener, o Listener é tal coisa, o que é Redo Log Buffer, o Redo Log Buffer é tal coisa, funciona assim assado. Então cada item aqui que eu clicar, ele tem ali uma informação didática de como que ele funciona. Tá? E conceitualmente, embora os nomes sejam Oracle, conceitualmente isso serve para qualquer SGBD. Tá? Então, essa foi uma das ideias que eu consolidei esse conhecimento em uma ferramenta. Beleza? Então, voltando aqui para a nossa apresentação. Esse é o Oracim. E agora, vem uma pergunta muito importante. Né? A gente falou de aprender, de forma de aprender e tudo mais. E sobre laboratórios? Vocês perdem muito tempo criando laboratórios quando vocês estão aprendendo? Preciso fazer um curso tal. Preciso ter máquina, preciso ter o software instalado, preciso ter as configurações prontas. Vocês perdem muito tempo para criar esses laboratórios? Sim, não, talvez 1 hora, 2 horas, um dia. Um Docker é mais fácil. Bom, já pega a imagem pronta ali e já sai rodando. Boa. E aí, com esse contexto do laboratório, a gente vai entrar aqui num assunto que eu cheguei até aqui para apresentar isso aqui para vocês, tá? Que é a plataforma Golden Labs, tá? O que é essa plataforma que a gente já vem desenvolvendo há alguns anos, tá? Basicamente, ela é uma plataforma que você tem ali algumas soluções prontas de banco de dados, focado em treinamento, tá? E a gente consegue fazer o deploy desses ambientes. E hoje, como a gente tem um foco muito grande na parte de Golden Gate, eu vou mostrar para vocês aqui a parte do Golden Labs focado em Golden Gate, em replicação, tá? Que é o seguinte, quando eu tenho vários bancos de dados, eu preciso ter Golden Gates, né, ferramentas de replicação específica para aqueles bancos de dados. E aí eu preciso ter também máquinas específicas para aqueles bancos de dados ali, né? E com todo esse contexto aqui, eu consigo criar soluções e integrar esses dados, por exemplo, com outros ambientes, inclusive os ambientes Big Data que eu comentei lá no começo da palestra, tá? E aí aqui tem várias opções também. Aí vocês imaginam vocês escolherem qualquer uma dessas opções aqui e vocês terem pronto em questão de minutos. 2 minutos, 3 minutos, vocês terem um ambiente pronto
para vocês praticarem, para vocês estudarem, né? Então, você está vendo o vídeo, você está vendo o material e você também vai ter um laboratório dinâmico de uma forma que você escolheu para aquele tipo de lição, de exercício que você está praticando, tá? E isso sem precisar em nenhum momento instalar nada na sua máquina, que é o mais interessante. Porque, de novo, o nosso tempo é importante. Quanto mais a gente conseguir otimizar, quanto mais a gente conseguir acelerar o processo, mais vai ajudar a gente. Quanto mais a gente conseguir tempo para praticar, ao mesmo tempo que a gente está ali adquirindo conhecimento, é muito melhor ficar só lendo e assistindo o vídeo. Tá? E a plataforma Golden Labs, a gente já vem testando ela já há quase 2 anos, com os alunos da GGBR, que têm feito os treinamentos com a gente nesses últimos 2 anos. E esse momento chegou um momento de maturidade muito bom que a gente vai lançar oficialmente no mercado agora esse ano, mas eu já tenho feito algumas apresentações para mostrar isso. A gente consegue criar ambientes, né, da prática, para que vocês consigam, além do vídeo, além do material, né, teórico, vocês tenham um seu laboratório para você praticar, porque é na prática que a gente vai aprender. Né? E aí, ó, por exemplo, vamos imaginar que tem um cenário que eu vou escutar aí, vou fazer um depois desse cenário. E é basicamente assim, você vai criar a máquina do cenário, uma máquina vai ser uma aplicação, você definiu. A outra máquina vai ser um outro ambiente, nesse caso mais simples. Aí eu vou ter a máquina do ambiente para fazer a aplicação, que é interessante. O ambiente é uma ferramenta Oracle, não necessariamente o cliente tem que botar Oracle lá. Nesse exemplo, a Oracle tem um banco de dados, mas é uma ferramenta que não existe no Oracle no pouquinho. Então, essa ferramenta ela não é limitada ao computador, tá? Eu posso ter vários outros dados aqui nessa aplicação. E esse cenário aqui, a gente tem ele assim, ó, né? Nos nossos treinamentos, quando o pessoal faz os treinamentos, todos os laboratórios são feitos assim, só não quiser recriar o laboratório, refazer os exercícios, quantas vezes ele quiser, dá para destruir tudo que é tudo. Você pode quebrar várias vezes, você pode fazer experimentar várias vezes, não tem problema. A gente reconstrói o ambiente e você vai ter o ambiente pronto ali de novo para conseguir usar e praticar tudo que você está aprendendo. Beleza? E o mais legal, eu comentei, a gente faz tudo isso acessando de forma externa, sem precisar instalar nada no seu computador. Não precisa instalar o Docker, não precisa instalar nenhuma ferramenta, é só acesso via browser. Eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho. E com acesso via browser a gente consegue ter acesso a tudo isso aqui rápido, fácil, né? Em apenas alguns segundos. E vamos ver isso na prática? Não sei se vocês não estão com o notebook, né? Mas se vocês conseguirem digitar no celular de vocês esse endereço que está aparecendo aqui, não sei se dá para ver bem aí, tá? Mas se vocês tiverem tablet, celular ou computador mesmo, digitem esse link. Aqui na próxima eu vou pedir para o pessoal colocar um QR Code que fica mais fácil, né? Mas por enquanto digitem aí que vocês vão ver aqui a plataforma que eu vou mostrar agora para vocês, tá? E aí tem a parte legal, né? Se vocês quiserem testar de verdade. Tem o usuário e senha. Se vocês abrirem a plataforma, vocês vão ver que tem usuário e senha que vocês conseguem conectar lá no laboratório agora. Deixa eu conectar aqui também e mostrar agora para vocês. Então, o usuário tal já está aqui. E a senha, quem é do mundo Oracle sabe, né? A famosa senha Welcome 1. Esse laboratório vai ficar disponível provavelmente até segunda de manhã, tá? Então depois, se vocês quiserem brincar e dar uma olhada, podem ficar à vontade. E aí, ó, quando a gente acessa a plataforma, olha que legal. Se eu quiser, por exemplo, eu vou acessar minha máquina de origem, eu vou lá, clico aqui, e aí eu vou ter acesso à minha máquina de origem, né? E aqui eu consigo fazer todos os comandos que eu quiser, eu estou acessando um servidor aqui normal, né?
E aí se eu quiser, por exemplo, não, eu quero acessar o Golden Gate, né? Quem nunca viu o Golden Gate? Na verdade, essa é a máquina do Golden Gate já, né? Essa é a máquina do Golden Gate. Se eu quiser acessar o banco, eu posso ter vários tipos de banco. Nesse exemplo, eu tenho um banco de dados Oracle na versão 12C e um outro na versão 19, mas eu poderia ter qualquer uma opção daquelas que vocês viram ali atrás, tá? É só você escolher a opção e aí a gente consegue ter acesso aqui a esse banco, ó. Versão do banco, Golden 12C, e a gente está acessando ali do servidor de banco de dados, tá? Isso a gente está acessando via browser agora, né? E aí a gente consegue ter. Eu não estava vendo, só para vocês verem que eu estou realmente aqui no banco, tá? Problemas comuns, né? Isso é só para mostrar que é um banco de dados, galera. Estou acessando e vocês viram como é simples, né? É só a gente ter o acesso à plataforma, dentro dela a gente vai ter as nossas máquinas e aí a gente consegue fazer todo o nosso laboratório, as nossas práticas, os nossos treinamentos de uma forma rápida e fácil de qualquer lugar. Apenas tendo um computador, acesso à internet e eu não preciso instalar absolutamente mais nada no meu computador. O que vocês acharam? Prático, rápido, fácil? Vai ajudar vocês de repente? Então, esse projeto a gente já tem aí há uns 3 anos e faz 2 anos que ele está rodando e tem sido melhorado cada vez mais para ter mais automações, para ter mais tipos de possibilidades de laboratórios, né? A gente criar bancos diferentes, soluções diferentes, tá? Então, esse é o Golden Labs da GGBR. Beleza? E aí, a gente já está finalizando aqui, né? Junto com isso, a gente está nesse momento que eu falei que eu ia fazer um lançamento esse ano, que é a plataforma Golden Academy, tá? Isso aqui é em primeira mão que eu estou estudando aqui para vocês. A gente já está trabalhando nisso desde o ano passado e a gente também quer disponibilizar conteúdo, né, digital para todos, mas a gente vai ter um diferencial que, além da teoria, além da prática, a gente vai ter gamificação e a gente vai ter o Golden Labs para tornar o aprendizado rápido e acelerado, porque, de novo, nosso tempo é valioso, a gente tem que tentar, né, acho eu, né, todos aqui acredito que concordam que a gente tem que usar o nosso tempo da melhor forma. Então, quanto mais a gente conseguir melhorar o nosso tempo de aprendizado de uma forma mais eficiente, isso é muito importante e vai ajudar a gente. E hoje, né, a gente desenvolveu isso pensando em acelerar esse processo de aprendizado. Como vocês viram no caso do Horaci, foi anos ali, né, trabalhando, e eu identifiquei aquela necessidade e criei o Horaci para facilitar. E agora, também anos dando workshop, treinamentos, né, a gente vê que o processo de aprendizado hoje está meio granularizado, está meio espalhado. Hoje não tem muito caminhos de aprendizado bem definidos. E a nossa ideia com a plataforma Golden Academy é justamente melhorar isso e facilitar esse processo de aprendizado para todos nós. Tá? Eu falo todos nós porque eu também estou sempre em constante aprendizado, né, e aprendo muito com tudo isso. Tá? E a ideia dessa plataforma é criar, né, um ecossistema e a gente consiga unir vários métodos ali que ajudem o nosso aprendizado e acelerem o nosso aprendizado com uma base ali de gamification, né, de gamificação, ou seja, a gente vai colocar metas, a gente vai colocar, meu tempo está acabando, mas está acabando também, a gente vai colocar metas, a gente vai colocar bonificações, prêmios, né? Vai ter uma competição, vai ter competições entre os participantes para que a gente consiga usar um pouquinho ali, instigar os alunos a realmente colocar em prática as coisas que eles estão aprendendo, tá? Mas é isso. Quem sabe em outra palestra que vai ter esse ano eu trago aqui tudo pronto para apresentar para vocês. Beleza?